encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Olá, caríssimos! Coisa boa! Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã, aqui na Oração da Manhã, na Comunidade Católica Divina Luz. Vamos tirar esse tempinho para rezarmos e meditarmos sobre a Palavra de Deus. O que a Palavra de Deus tem para mim hoje? O que Deus vai falar ao meu coração hoje? Sua caneta, prepare e separe também o seu copo d'água, vai dar a bênção no final, e vamos aproveitar, degustar e sair transformados pela Palavra de Deus ao final desse momento de oração da manhã. Hoje, segunda-feira, dia 22, o tema será a lei única do amor. Olha que coisa bonita! Então, vá preparando suas Sagradas Escrituras e vamos suplicar ao Espírito Santo que ele possa conduzir esse momento de oração, de reflexão da palavra, de pregação, para que o Espírito Santo prepare o nosso coração para receber essa semente da palavra de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Supliquemos também a poderosa intercessão da sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Caríssimo, vá abrindo a palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas. Palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5, versículos de 13 a 26. Gálatas 5, versículos de 13 a 26. Diz a palavra de Deus assim: Sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Porém, não façais da liberdade um pretexto para servirdes à carne. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pelo amor. Pois toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não serdes consumidos um pelos outros. Eu vos exorto, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito, e nunca satisfaçais o desejo da carne. Pois o que a carne deseja é contra o Espírito, e o que o Espírito deseja é contra a carne. São o oposto um do outro, e por isso nem sempre fazeis o que gostarias de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, iras, intrigas, discórdias,
facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Eu vos previno, como aliás já o fiz, os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. Não busquemos vanglória, provocando-nos ou invejando-nos uns aos outros. Palavra do Senhor. Veja a sua palavra em sinal de respeito e devoção à palavra de Deus. Caríssimos, refletir sobre Paulo é sempre um grande desafio. E eu gosto de falar que para ouvir das cartas de Paulo, das exortações de Paulo, precisamos preparar os nossos corações para os açoites do amor. Porque Paulo tem uma maneira singular e própria de meter a faca na gente. Paulo toca sempre em situações e assuntos muito sensíveis a todos nós. Porque são assuntos não só pertinentes a nós, mas são assuntos e consequências das nossas escolhas que Paulo hoje nos expõe. Mas antes deles expor o que são as obras da carne e as obras do Espírito, Paulo exorta algo que é fundamental para podermos ter uma convivência fraterna, uma convivência familiar, não só agradável, mas também edificante. Paulo abre para todos nós no versículo 13 dizendo sim, sim. Ele não diz não, ele diz sim, irmãos, prestai atenção. Fostes chamados para a liberdade. Cristo nos libertou para vivermos na liberdade. Cristo nos liberta da escravidão da lei, das preocupações só em cumprirmos lei, por algo que nos complementa e nos atrai a cada um de nós, atrai-nos uns aos outros, que é o exercício de amar. Esse sentimento, e é interessante quando refletimos sobre o sentimento do amor, porque o amor é um sentimento em que nos faz cometer, realizar, sonhar coisas inimagináveis. Reagimos à experiência do amor com reações que nem sabíamos que poderíamos fazer. O amor é capaz de fazer isso em nós. E Paulo vai dizer da liberdade que fomos chamados. Porém, Paulo exorta, porém, vírgula, não façais da liberdade um pretexto para servirdes a carne. Que sabedoria de Paulo, quando ele nos coloca que não podemos usar a liberdade para servir as obras da carne, para servir de pretexto para que façamos as coisas que não são agradáveis a Deus. E isso é um argumento que possa afirmar para vocês, um argumento demoníaco, quando você, para justificar uma falta, justificar um escorregão, justificar uma queda, você é a primeira coisa que fala, mas eu sou livre. Eu sou livre para fazer o que quiser e você é. Mas o abuso da liberdade faz com que a liberdade torne-se libertinagem.
E olha que interessante, isso não é agradável a Deus. E Paulo vai continuar. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros. O servo é aquele que serve. O servo é aquele que ampara. O servo é aquele que caminha ao lado. O servo, ele não existe, a sua existência não é em função de ser servido, mas o servo tem como prioridade estar pronto para o serviço, estar pronto para servir ao outro. E eu posso servir ao outro, meu irmão e minha irmã, de diversas maneiras. Mas eu preciso me preparar espiritualmente, fisicamente, psicologicamente, mentalmente, preparar-me para servir ao outro no amor. Poder servir ao outro com o amor que eu trago no coração. Com o amor que Deus me colocou no coração. Pois toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E vem um questionamento interessantíssimo para podermos seguir nessa reflexão. Como é que você se vê hoje, meu irmão? Como você se vê hoje, minha irmã? Será que você é capaz hoje de olhar para o espelho, enxergar-se em si mesmo e dizer, eu te amo? Será que você é capaz, meu irmão e minha irmã, e que por Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, você seja capaz de olhar para as suas misérias, capaz de olhar para as suas limitações, capaz de olhar para a sua história, perceber o que você fez de injustiça, quais foram as injustiças, quais foram as traições, quais foram os caminhos, o que você semeou na tua vida até hoje. Será que você é capaz, apesar de tudo isso, você dizer para si mesmo, eu me amo? Porque é necessário você ter essa capacidade. É fundamental você ter essa capacidade. É fundamental que, se você não tiver essa facilidade de dizer, ou sinceridade de dizer, eu me amo, que você seja curado das suas enfermidades, feridas, chagas abertas. Porque sem a cura interior, não tem como você ser capaz de amar a si mesmo e muito menos de amar o seu próximo. Ninguém dá aquilo que não tem. Eu preciso estar preparado para amar o outro na medida em que eu cuido de mim mesmo, que eu cuido e busco a cura para aquilo que eu necessito. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não serdes consumidos uns pelos outros. Meu irmão e minha irmã, aqui está uma realidade que podemos vivenciar a partir dos nossos laços familiares. A partir da minha relação com os meus entes queridos, próximos e os distantes. Será que eu sou como servo pronto para servir? Ou sou como aquele que quer devorar o outro, movido por sentimentos avessos ao amor? Como, por exemplo, o ódio, o rancor, a inveja. São sentimentos que vamos refletir daqui a pouco. São as obras da carne. Eu posso ser capaz de devorar um ou outro pelo ciúme, pela contenda, pela vaidade. E em certos ambientes, esse devorar um ao outro torna aquele ambiente até insalubre. Torna esse ambiente extremamente nocivo, torna esse ambiente insuportável. Vivemos isso em nossas famílias, vivemos isso nas nossas comunidades, vivemos isso nas nossas relações fraternas.
O inimigo faz que cada um de nós tenha essa vontade. Mas Paulo exorta, cuidado, cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, cuidado para não ser desconsumidos uns pelos outros. Eu preciso me preservar. Eu preciso me afastar de pessoas que querem me consumir, que querem me devorar. É o que eu chamo de fuga corajosa. E Paulo vai dizendo, eu vos exorto, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito Santo de Deus. E de permitir-se ser guiado pelo Espírito Santo de Deus significa assumir algo que é fundamental na experiência da vivência do cristianismo. Deixar-se ser conduzido pela ação do Espírito Santo de Deus. Perceber para onde o Espírito Santo quer que eu vá, para onde ele me envia. Perceber para onde o Espírito Santo não quer que eu vá, para onde ele não me envia. Isso é seguir aos apelos do Espírito Santo. Falar aquilo que o Espírito Santo inspira. Perceber que aquilo que eu falo de fato vem da ação do Espírito Santo ou da ação do maligno. As minhas palavras, os meus gestos, os meus sentidos todos têm que estarem a serviço do Espírito Santo. Como servo, eu preciso colocar isso para que o outro perceba em mim algo diferente, algo que possa ser ponte para a construção, ponte para a edificação. E nunca satisfaçais o desejo da carne. Mas, diácono, o que são esses desejos da carne? Vamos falar nisso agora. Prepare o seu coração. Vai dizendo assim, pois o que a carne deseja é contra o espírito. E o que o espírito deseja é contra a carne. São o oposto um do outro. E por isso, nem sempre fazeis o que gostarias de fazer. Nós gostaríamos de fazer muitas coisas. Aliás, muitos gostariam de fazer todas as coisas. Mas nem todas as coisas são pertinentes a mim. Nem todas as coisas que eu desejo vão fazer bem para minha pessoa e para minha alma. Nem todas as coisas que eu desejo vão fazer com que eu permaneça no caminho de santidade. Nem todas as coisas que eu desejo vão ser palavras, gestos e ações que favoreçam eu me aproximar do outro, mas principalmente que o outro possa se aproximar de mim. E quais são essas obras? São conhecidas e bem conhecidas obras da carne. Imoralidade sexual está ligada à experiência da castidade. Como é que anda a sua experiência, a sua vivência da castidade? Você casado, você casada, você que namora, você que está noivo, como é que você tem vivido a sua experiência da castidade? Será que você persevera na justiça? Ou será que você já está sucumbindo a essas imoralidades que nos apresentam, como a pornografia, são apresentadas a nós todos os dias? Impureza, devassidão. E não é isso que vemos, inclusive, nas redes sociais, brotando numa velocidade e numa intensidade incontrolável, sufocante. Idolatria, feitiçaria. Caríssimo, já parou para perceber que estamos envolvidos por filmes, vídeos ligados à feitiçaria, à idolatria?
inimizades, contendas. Quantas vezes você já percebeu isso no seu círculo de convivência? Quantas vezes você foi capaz de perceber esses sinais na sua comunidade? Contenda, inimizades, ciúmes, iras, intrigas, fofoca, discórdias, facções, ou seja, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. São as obras da carne. É aquilo que arde, é aquilo que inflama. Mas, ao contrário, essas coisas Paulo nos previne. E olha o que ele fala. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Só essa frase faz as minhas pernas tremerem. Te assustou? Pois é uma realidade que estamos inseridos todos os dias. Desde que eu vou deitar, até eu acordar e sair para a vida, eu estou dentro. Eu faço parte. Agora, se eu vou realmente assimilar isso, vivenciar isso, é uma escolha pessoal, individual de cada um. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência. Paciência. Oh, meu Deus, como falta paciência em todos nós, não é assim? Olha o trânsito hoje, o caos. Esse trânsito que vivemos hoje, violento, assassino, caótico, é por falta de amor? Sim, mas principalmente pela falta de paciência. Amabilidade. O mundo precisa urgentemente de gestos de amabilidade. A amabilidade está ligada diretamente à fraternidade, a gestos fraternos, gestos de carinho. Carinho com o outro. Um abraço, um beijo, uma oração, uma imposição de mãos, um sinal da cruz na testa, na fronte do irmão ou da irmã. Bondade, lealdade, mansidão. A mansidão hoje também é atacada. Ninguém mais quer ser manso. Tem aquela ejaculatória que diz: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Mas será que tu queres mesmo isso? Pensa bem, porque ter um coração, como diz Jesus Cristo, significa, primeiro, perdoar a todos. Significa, primeiro, acolher a todos, independente da oposição de ideias. Domínio próprio. Dominar a si mesmo. Não perca o domínio de si, meu irmão. Não perca o domínio por uma ira passageira. Não perca o domínio de si por uma impureza passageira, por uma imoralidade passageira. Porque as obras da carne passam, mas as obras do Espírito Santo, elas permanecem para sempre. Fica firme, meu irmão. Apresente a sua água agora. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, volva a sua face misericordiosa para essa água, criatura sua, fonte e origem do nosso batismo. Com as tuas mãos chagadas, vá tocando nessa água, Senhor, purificando, santificando e abençoando essa água, para que ela se torne, a partir desse momento, um sacramental. E como sacramental,
tudo que for aspergido e tocado por essa água, que o mal se afaste e não volte mais. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela poderosa intercessão da sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Fátima, desça sobre vós as bênçãos do Deus rico e misericórdia. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica firme, hein, meu irmão? Até a próxima, caríssimo. Deus abençoe.